seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Liga aí, vai. Eu quero que você está tocando. Boa noite! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Boa noite a todos que já entraram aí. Tava vendo aqui o Toninho, a Mércia e todos os outros. Muito boa noite para todos. Hoje nós vamos falar de um tema muito bonito, pelo menos para mim eu acho muito lindo. E acho que todos também acham, né? É o tema sobre a família. Então hoje a gente vai conversar bastante aqui, tem bastante coisa para falar sobre a família. Boa noite, Alzira, tudo bem?
Então já vou começar porque eu tenho bastante coisa para falar e eu não quero depois ficar ultrapassando o tempo, né? Então já vou começar direto a falar. Por isso que eu coloquei a música, né? Essa música é tão linda, a música do Padre Zezinho. A Mariana estava aqui até cantando e lembrando da irmã Aparecida, a diretora da escola que eu trabalhava, que ela estudava, que a gente todo ano tinha a festa, a missa da família. E na missa da família a gente cantava essa música, né? Sempre era essa música. Poucas vezes foi mudada essa música, né? Então é uma música muito bonita que ela significa muito para nós aqui em casa, para nossa família. E é uma forma da gente estar pedindo a Deus que abençoe todas as famílias nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, o que é família, né, gente? O que é família? Eu fui atrás aí de saber o que é família no contexto social, né? Então, é a unidade básica da sociedade. É onde são construídos os primeiros parâmetros que a sociedade vai ter, né? Então, a gente diz que é uma célula que reproduz a cultura e a ética de uma sociedade, de um povo, né? Mas, na verdade, eu acho que família é o porto seguro, né? É o lugar onde a gente encontra paz, é o lugar onde a gente sabe que é amado, é onde a gente ama as pessoas. A gente diz que família não é só também a família de sangue, né? Que a gente, quando fala em família, já pensa em pai, mãe, filhos, mas existem outras famílias, né? Isso que a gente está tendo aqui é uma família, né? Uma família que está assistindo, que está me assistindo, né? A família do trabalho, a família são laços ou de sangue ou laços do amor, né? Laços de alma. Então, quando se formam laços onde existe amor, a gente já tem uma família, né? Então, é muito importante. Tão importante a família é que o próprio Jesus, ele nasceu de uma família. Ele não precisava ter nascido de uma família, ele podia ter parecido, sei lá eu como, né? Mas não, Jesus nasceu de uma família, ele teve um pai, ele teve uma mãe, né? Que é o que a gente conhece como Sagrada Família, né? Por que Jesus nasceu dessa família? Porque ele queria mostrar o valor da família. Ele queria, para que a gente possa saber que a família, ela tem uma comunhão de amor, ela tem uma beleza que é simples e ao mesmo tempo é austera, porque tem que haver um respeito, tem que haver uma forma de respeito, né? E ela tem um caráter inviolável, ninguém pode penetrar numa família sem que seja convidado, sem que haja amor, né? Para que a gente soubesse que que a família ela é insubstituível. A educação familiar ela é insubstituível. Por mais que se fale, a escola ensina, vai aprender aqui, aprender ali, não. A educação familiar é insubstituível. A gente sempre fala que a educação vem do berço, né? O que significa a educação vem do berço? Vem da família. Então, a família é o primeiro lugar, é o primeiro encontro social que a gente vai ter. Então, se a gente não aprende ali no berço, na família, o básico, a gente não vai se dar bem na vida, né? Então, a gente precisa aprender o básico. Jesus, desde que ele estava no ventre de Maria, ele sempre estava com os pais dele. Então ele sempre estava em família. A gente vê então, todas as passagens, a gente vê Jesus junto com José, junto com Maria, logo no comecinho, né, da vida dele. Ele estava com José, ele estava com Maria, ele foi para o templo com José, ele foi batizado com José e com Maria. Em várias passagens a gente sempre vê Jesus, desde o nascimento até a morte. Quando Jesus está na cruz, quem é que está lá nos pés dele, chorando por ele? Quem é que ajudou ele? Quem é que foi que quase que carregou a cruz junto com ele? Foi Maria. Então, Maria estava sempre ao lado de Jesus, né? Então, Jesus, ele tinha esses pais e ele foi nessa família que ele aprendeu a amar, né? Foi ali que ele aprendeu a amar a Deus, a amar ao próximo. Foi Maria que ensinou Jesus as primeiras palavras. Tem até uma música também de Maria, né? Maria que fez Jesus caminhar, que ensinou ele a falar, né? As primeiras palavras, os primeiros passos, todos foram ensinados por Maria e por José. José ensinou o ofício dele para Jesus.
Jesus era carpinteiro como José, né? Então, olha a importância, né, da família para Jesus. Foi ali que ele aprendeu os primeiros conceitos para poder ir para a vida pública, para poder depois ter a liberdade dele. Mas foi a base dele, foi a família, assim como para nós também, né? E aí vocês devem estar perguntando, mas por que ele escolheu esse tema, né, família? Na verdade, não fui eu que escolhi, não. Teve muita gente que pediu para mim, porque todo mundo fala que a minha família é bonita, que meus filhos são bons, que eu tenho uma família bonita, que a gente tá sempre juntos, né? Então, sempre falam muito bem da minha família e me pediram para que eu falasse desse tema, do tema da família, né? Então, claro que eu vou falar. Eu já, inclusive, lá na escola, teve uma vez que a gente falava das vocações, né? E na vocação de pais, eu fui falar também, porque também é a mesma coisa. Sempre admiraram minha família, graças a Deus, né? Fico muito honrada com isso. Só que a minha família não é perfeita não, tá, gente? Não é perfeita. A gente tem muitos problemas, muitos defeitos, que a gente vai tentando contornar e resolver sozinho, resolver juntos, né? Então, a gente nunca fica sozinho. A gente sempre tenta resolver os problemas, a gente coloca o problema para ser resolvido e não a pessoa, né? Então, se a gente tem um problema para resolver, vamos lá, vamos juntos pensar e vamos resolver, né? Para ter uma família, é preciso haver um casamento, né? Um casamento são duas pessoas são duas almas que se entregam, né? Que resolvem caminhar juntos, construir juntos uma caminhada, né? Há 33 anos atrás, eu e o Hélio tivemos essa resolução, né? A gente se amava e aí falou, não, vamos construir juntos a nossa vida. Então foi quando nós resolvemos nos casar e ficamos unidos pela força desse amor. E essa força do amor que nos uniu gerou os nossos filhos, né? Então nós tivemos os nossos filhos e aí vão-se 33 anos aí, né? E o que a gente tenta na nossa família é seguir alguns valores, né? Alguns valores que a gente trouxe das nossas famílias, eu da minha, o Hélio da dele, e alguns valores que nós fomos aprendendo na nossa caminhada. A gente foi aprendendo muita coisa, né? Juntos, batemos cabeça, como é que é isso, como é que não é, com os filhos, fomos aprendendo a poder crescer com eles, né? Então, a gente vai tendo esses valores, né? E o primeiro dos valores que eu sempre disse, para nós aqui é o mais importante, é o respeito. O respeito faz parte do amor, inclusive, né? Na palavra amor a gente tem o R de respeito, né? O respeito, para que serve o respeito? Primeiro, para manter a paz, né? Quando você respeita alguém, você mantém a paz naquele ambiente onde você está, respeitando. É o que eu falo, a gente pode, acho que o respeito vem até acima do amor, você pode até não amar uma pessoa, mas respeita, né? O que eu falava para os meus alunos sempre, você pode não gostar de mim, não gostar da minha aula, mas você me respeita, que eu te respeito também, né? E o que quer dizer a palavra, eu fui procurar a palavra respeito, a origem, né? É respectus, parece até que é o bruxinho lá, esqueci o nome dele, Harry Potter, respecto, que quer dizer o quê? Olhar outra vez, né? Quando a gente respeita, a gente vai ter um olhar atencioso para o que acontece à volta da gente. A gente não pode só enxergar as coisas com o meu olhar. O meu olhar está mostrando uma coisa, mas o olhar do outro vai mostrar outra coisa. Então a gente tem que ter essa capacidade, essa condição de conseguir se colocar no lugar do outro e enxergar com os olhos do outro, mesmo que eu não entenda. Meu olhar é diferente do olhar dele, né? Então, se o meu olhar é diferente do seu, vamos então entrar num acordo e chegar num olhar que seja ambíguo, que seja dos dois, né? Então isso é o respeito, é você conseguir dar o direito do outro olhar com os olhos dele, né? Então, quando você respeita, você vai ouvir, né, o que o outro está vendo, você vai considerar os sentimentos que aquela pessoa está colocando naquilo que ela está falando, né? Vai acolher a opinião da pessoa, né? Então a gente não pode, não, o que eu falo é lei. Não é assim, não é lei. A gente não pode ficar achando que só o que a gente fala é verdade,
né? Então isso é respeito. Quando a gente respeita, a gente vai se colocar um pouquinho para ouvir o que o outro tem a falar. E uma coisa muito importante que representa o respeito é olhar nos olhos da pessoa quando a pessoa está falando. Porque tem gente que tem essa, principalmente quando jovem, né, quando tá fazendo alguma coisa errada, criança, que tá fazendo alguma coisa errada, fala com a gente e não olha nos olhos, né, olha pro lado, olha para cima, né, então isso a gente tem que olhar nos olhos da pessoa, inclusive uma criança. Quando você tem uma criança para falar, não olha de cima com ela. Isso é falta de respeito, você está querendo ser mais do que ela, né? Abaixa e olha nos olhos dela. Você vai ficar na mesma altura que ela e você vai estar respeitando os sentimentos daquela criança. É importante a gente olhar nos olhos, na altura da pessoa. Uma pessoa de mais idade que também fica sentadinha, fica mais encolhidinha, abaixa e olha nos olhos dela, né? Então a gente precisa, isso tudo é respeito. Então é ouvir, é olhar nos olhos, é enxergar o olhar do outro também, isso é respeito. Então é uma forma da gente viver em paz dentro da família da gente, né? Eu achei uma frase muito linda de Bert Hellinger, que a gente sabe que ele é o autor das constelações familiares, e ele fala das famílias, né? A importância da família, quantas doenças a gente tem por causa de uma coisa errada que aconteceu na família, né? Então, eu não vou entrar nesse assunto porque eu não sou especialista, isso deixa para o Leandro, né? Mas eu achei a frase muito importante, que fala assim, ó, eu vou ler, tá? Diz assim: alegro-me com o outro tal como sou. Alegro-me com o outro tal como ele é. Entretanto, o respeito inclui um terceiro elemento, talvez o mais belo. Alegro-me com o fato de que eu sou diferente dele e ele é diferente de mim. Então a gente tem que se alegrar com isso. A gente está junto, mas a gente tem olhares diferentes. Isso é respeito. É respeitar, é saber que a opinião de um é diferente da opinião do outro. Né? E respeitar essa opinião, não querer dizer, a gente precisa fazer todo mundo pensar do mesmo jeito que a gente, né? A gente tem que saber, saber que as pessoas são diferentes, né? Ninguém é igual a ninguém, cada um tem uma personalidade diferente, né? E olha só, Maria, por mais que doesse, ela sempre respeitou a visão e as atitudes de Jesus. Quando Jesus era criança, ele gostava de rezar, ele sempre foi, ele veio com essa missão, né? Então ele queria rezar, ele queria conversar com Deus. E aí ela estava lá colocando café da manhã, tal, fazendo as castanhas com mel, e Jesus sumia, ele ia para o jardim, e ele ia para longe, porque ele ia orar, ele ia rezar. E Maria ficava preocupada com ele, né? Mas ela sabia, ela respeitava essa atitude de Jesus, porque ela sabia que ele estava conversando com Deus, né? Então, o que ele fez para ela não ficar preocupada? Ele amarrou uma cordinha da cozinha até o lugar onde ele estava, e aí ele ficava com uma sinetinha. Então, ele balançava a sinetinha e ela sabia que ele estava ali perto, né? Então, olha só, ele também se preocupou com ela, porque ele sabia que era amor que ela sentia, né? Quando ele ficou adulto, que ele foi para o deserto, imagina a preocupação de Maria, mas ela respeitou, ela falou, não filho, se você tem que ir, vai, né? Isso é o verdadeiro amor, né? Ela sabia que o olhar de Jesus era diferente do dela, ela até não entendia muito bem, mas ela respeitava. Então ela deixou que ele fosse, né? E ela confiava na conduta de Jesus. Ela sabia, ela conhecia tudo que ela tinha ensinado para ele. Ela sabia que ele só ia fazer coisa boa, né? Então ela confiava em Jesus, que é um valor importante também, né? A confiança. A gente precisa de confiança nas pessoas para que haja uma convivência. É duro você viver com uma pessoa que você não confia, né? Já pensou? Você não confia na pessoa, né? Olha, cuidado que o teu filho aí, ele tá passando a mão no dinheiro. Então, se você tem dinheiro, guarda o dinheiro. As pessoas têm que ficar na tua casa com tudo fechado, trancado, porque pode alguém pegar, né? Então, a gente tem que confiar. Não, meus filhos não vão fazer isso, como é a criação que foi dada para eles, né? Então, a gente precisa confiar. Confiar o marido na mulher, né? Que tem até na música que a gente estava tocando aí, né? Que marido e mulher não se traiam e nem traiam os seus filhos, né? A traição é
vai contra a confiança, né? Então, se você confia na pessoa, a gente tem que conviver com alguém e tem que ter essa confiança na pessoa, né? Eu trago comigo um momento muito importante que eu vivi com os meus pais, onde eu tive um exemplo de confiança da esposa com o marido, que foi a minha mãe com o meu pai. Vou contar rapidinho para vocês. A minha mãe, ela teve câncer, né? E ela, nos últimos anos, o câncer chegou na cabeça dela. Começou no ovário, aí foi pegando órgãos e tal, e chegou na cabeça dela. E ela tava meio ruinzinha. Esse acontecimento que eu vou narrar aqui foi mais alguns meses antes do falecimento dela, inclusive, né? Mas foi uma das vezes que ela foi pro hospital e aí ela voltou. Eu tava voltando da escola e passei em frente à casa deles, que morava do lado deles, e eu passei em frente à casa deles para ver se eles já tinham chegado do hospital, né, que a minha mãe estava voltando. E eles estavam, os dois, dentro do carro, eles já tinham voltado, estavam dentro do carro, o carro estava parado e os dois estavam lá dentro do carro. E aí eu parei o carro e fui ver o que estava acontecendo, né? Cheguei lá, meu pai não estava conseguindo tirar minha mãe do carro, porque ela estava muito acima do peso, inclusive, ela estava com um monte de coisa, né? E ele não conseguia tirar ela do carro. E aí eu falei, eu vou ajudar, né? Deixa que eu ajudo. Não, teu pai. E meu pai também não me deixava encostar nela, né? E eu fiquei ali, mas eu fiquei ali, graças a Deus, eu fiquei ali para ver essa cena tão bonita. Porque aí meu pai tentou, tirava, puxava de um lado, puxava de outro e não conseguia tirar. Até que uma hora ele falou, não, agora eu vou conseguir tirar ela de lá. E aí ele foi com todo o amor, com todo o carinho que ele tinha por ela. E ele puxou as perninhas dela assim e pegou ela no colo mesmo. Levantou ela no colo. E aí quando ele levantou ela no colo, ela olhou bem nos olhos dele e fez assim, eu sabia que você ia conseguir. Olha a confiança que ela tinha nele, que ela depositava nele. Era ele e nada mais, né? Então foi um exemplo que eu tive na minha vida, os meus pais sempre confiaram um no outro, né? Então eu trago isso comigo e trago essa confiança. Eu também tenho uma confiança enorme. Eu sei que tudo que eu vou precisar, eu sei que eu posso contar com meu marido e ele pode contar comigo, posso contar com os meus filhos. Isso é confiança, né? E essa confiança ela só existe onde há amor. Se não tem amor, não tem confiança. E se não tem confiança, é porque não tem amor, né? Então a gente precisa ter esse amor, que é o próximo valor que a gente tem dentro da nossa casa também, que a gente usa demais, né? O amor, que é um sentimento que leva a gente a desejar o bem para outra pessoa. Então, quando você deseja o bem para alguém, é porque você ama essa pessoa. Então, eu tenho um acróstico, né? As palavras amor, o A é de amizade, M de maturidade, O de organização e R de respeito. Tudo isso são os ingredientes necessários para que haja amor, né? Também acho, seu Dácio, também acho. Confiança, né? A confiança é importante. Então, a amizade. Não adianta nada um casal, eu amo você, mas não tem amizade, não tem aquela cumplicidade, né? A amizade é isso, né? Você tem uma cumplicidade com alguém. Então, vocês vão combinar e vão juntos fazer aquilo, né? Isso é um exemplo de amor, né? Um ingrediente para o amor, é ter amizade. O amor nasce das grandes amizades, né? Tem gente que fala que não existe amizade entre homem e mulher, né? Eu, quando comecei a namorar, na verdade, eu era amiga do Hélio. Depois, a amizade se tornou amor, né? Então, a amizade leva ao amor também. Maturidade. Por isso que eu fico preocupada com esses casais muito jovens que acabam se casando, aí depois acabam se separando, porque não tem maturidade suficiente para ter esse respeito, se colocar no lugar do outro, para conversar, para chegar num lugar juntos. Então falta às vezes maturidade num casamento, né? E precisa haver maturidade. O amor, a maturidade faz parte do amor. Organização, né? Os jovens, um casal precisa se organizar, né? Precisa ser organizado para poder chegar nos objetivos que tem. E o respeito, que eu já falei bastante do respeito, que nem vou citar mais, mas faz parte da palavra amor, né?
É um dos ingredientes para que o amor cresça. E esse amor, esses ingredientes do amor, eles não podem ficar só entre o casal, né? Precisa ficar entre marido e mulher. O marido e mulher, eles vão ter esse amor e vão demonstrar esse amor. E os filhos vão se espelhar nesse amor, né? Para que eles possam aprender a amar também. Os filhos vão amar os pais, né? E os irmãos vão se amar também. Então, dentro de uma família, olha quanto amor tem que ter, né? Não é assim de qualquer jeito, não, né? Então, o amor entre marido e mulher, ele deve, inclusive, ser demonstrado para os filhos. Os filhos têm que ver, os filhos gostam de ver como os pais se dão bem, né? Filho gosta, a Mariana tá aqui fazendo assim com a cabeça. Eles gostam de ver os pais se dando bem. Então, quando vão assistir televisão, né? Sentam um do lado do outro, fica de mão dada, né? É claro que os filhos adoram ver isso. Os filhos ficam preocupados. Eu lembro quando meu pai e minha mãe brigavam, eu ficava tão desesperada, eu ficava falando, meu Deus, se eles se separarem, o que eu vou fazer? É claro que às vezes é melhor se separar mesmo, porque tem casais que brigam tanto, porque o amor, né, a morte do amor aconteceu, né, mas no momento os filhos ficam desesperados com a separação dos pais, inclusive, né? Então, os filhos têm que conhecer a força do amor que vem dos pais, para que eles possam seguir esse exemplo e ter as famílias dele. Por que tem tanto jovem hoje em dia que fala, eu não vou casar, não vou. Meu pai sofreu tanto com a minha mãe, não quero sofrer que nem meu pai, ou minha mãe sofria tanto com meu pai, não vou ter. Então, por que a gente não pode ser um exemplo? A gente tem que ser um exemplo positivo, né? Para os filhos da gente, mostrar que existe o amor e esses filhos que quererem ter esse amor na vida deles também e formar a família deles também, né? Isso é muito importante, né? O amor dos pais para com os filhos, né? Os pais, às vezes tem muitos pais que acham que dar presente é amar. E não é assim, né? Os filhos precisam que a gente demonstre o amor que a gente sente, o sentimento de amor por eles. Sabe aquela coisa de pegar no colo, de abraçar, de beijar, e mesmo que eles já tenham 30, né, 40 anos, eles têm que ser abraçados, sabe que se você não pegar seu filho no colo agora, enquanto eles são pequenininhos, você não der colo pro teu filho, pra tua filha vai pegar o colo do primeiro cara que aparecer pela rua. Porque vai sentir falta desse colo e vai pegar o colo. E o colo que eu tô falando não é só do homem, não. É um colo que são as drogas, são as bebidas. Então, o jovem que não se sente querido, que não se sente amado pelos pais, vai procurar esse amor na rua, de outra forma. Então, a gente precisa demonstrar esse amor, pegar o filho no colo, conversar. Mesmo que ele fale, meu Deus do céu, como meu pai é chato, como minha mãe é chata. Não tem importância, mas conversa. Mostra que você tá ali, que você tá preocupado com ele. Teu filho é pequenininho, conta história para ele. Conta história, senta, conta uma historinha. Eu sei, mas eu chego tão cansado. Você vai chegar cansado em casa e vai fazer o quê? Vai ligar a televisão? Não, vai ligar o computador? Vai entrar no Facebook ou no WhatsApp? Deixa um pouquinho essas coisas de lado, vai ficar com o teu filho. Filho precisa muito mais do que qualquer grupo de WhatsApp que tenha. Então, conta a história para eles. Inclusive, conte a sua história. Eles gostam de saber a história da gente. Eles precisam saber a história da gente. Precisam saber que os pais não são perfeitos, que os pais erram, que os pais têm defeitos, né? Que uma vida que a gente levou, eles têm que saber, né? Então, contar a história, a sua história para ele. Então, dá atenção para os filhos. Dá atenção, ouvir os problemas deles também. Ouvir as reclamações. Dar conselhos, né? Ouvir o que eles têm para falar. Quando eles são pequenininhos, a gente tem muitos pais que têm esse questão, mas isso é problema? É um problema, para ele é um problema. Eu lembro que meus filhos eram pequenininhos, eles vinham com... eu fui mal na escola, tirei nota baixa, Mariana, né? Tirei nota baixa em matemática. Era o problema da Mariana. Mas isso é um problema? Para ela era um problema grave, tão grave quanto o meu de ter que pagar uma conta alta, né? Só que a intensidade é a mesma. Então a gente precisa saber entender aquele problema do filho da gente também. Estar presente na vida deles, né? Demonstrar um cuidado, demonstrar que a gente se preocupa com ele, né? Ir atrás deles, né? Eu me lembro bem quando já tinha meus 20 anos, eu estava na faculdade. Eu lembro quando eu vinha da faculdade, eu chegava em casa e
morava, eu vinha de ônibus, né? E o ponto de ônibus você tinha que atravessar uma pracinha escura, e era à noite que eu fazia a faculdade. E eu chegava em casa e minha mãe estava lá na janela, me esperando. Eu ficava brava com ela, falava, ô mãe, vai dormir, não precisa ficar me esperando, porque eu chegava às meia-noite em casa, eu saía da faculdade às 11, até vinha um ônibus, sabe aquela coisa arada toda, eu chegava e ficava brava com ela, mãe. Aí ela olhava pra mim, ai filhinha, eu não consigo dormir enquanto você não chega. Eu só fui entender isso depois que eu tive meus filhos, porque enquanto eu era jovem, eu achava que, imagina, que preocupação é essa, né? E agora eu sei que ela se preocupava, ela tinha medo que acontecesse alguma coisa. Isso era amor que ela sentia por mim, era o cuidado dela. Ela não sabia dirigir, ela falava, se eu soubesse dirigir eu ia buscar você, mas ela não sabia dirigir. E eu vinha de ônibus, eu não ligava não, eu vinha de boa, né? Eu não tinha preocupação nenhuma, para mim não ia acontecer nada comigo. Mas a mãe fica em casa, ela tá preocupada, né? Isso é cuidado, isso é amor. Então ela demonstrava esse amor que ela tinha por mim, e com meus irmãos era a mesma coisa, né? Então, olha só, quem está presente não precisa dar presente. Se você está presente na vida do teu filho, você não precisa ficar enchendo ele de presente, não. Tá? Então é estar presente na vida deles. Outro amor importante na família é o amor entre os irmãos. Os irmãos precisam se amar e os pais precisam estimular essa amizade, esse amor entre os irmãos. E não ficar fazendo comparação. Tem pais, eu presenciei muito isso, tem pais que os filhos brigam. Ah, não dá para eles ficarem juntos, não. Eles brigam, então eu vou botar um na escola de manhã, outro na escola à tarde, porque assim eles só vão se ver de noite, já estão cansados, vão dormir e não vão nem se falar. Olha o estímulo que os pais estão dando para os filhos. Tá errado. Eles têm que conviver, eles têm que estar juntos. A gente tem que mostrar para os irmãos que cada um é diferente do outro. E eles têm que ter respeito, como já falei, respeitar a individualidade do outro. E se amar mesmo com essas diferenças. Gente, meu pai sempre falava, nós temos 5 dedos em cada mão. São 10 dedos, um diferente do outro, inclusive a digital é diferente. Então, por que eu vou querer que meus filhos sejam todos iguais? Então, a gente não deve nunca comparar um filho com o outro. Cada filho é um filho, é uma personalidade, né? Quando eles brigam, faz eles se entrarem num acordo. Quando o Marcelo e a Mariana brigavam, sabe o que eu fazia? Eles eram pequenininhos, eu botava eles no quarto, falava, vocês só vão sair daí a hora que vocês resolverem o assunto de vocês. E deixava eles lá. Não sei o que acontecia, deixava eles lá. Aí... eu sei que de repente a Mariana abria a porta, já resolvemos, mãe, já tá tudo resolvido. E pronto, acabou. Não sei o que eles resolviam lá, mas eles saíam do quarto e ficavam. Então dá um beijinho aí um no outro. Pode até ser falso o beijinho, mas vai sair um beijinho, um abraço. Dá um abracinho, aquele bracinho de bater a mão assim, mas saía um abraço. E até hoje, graças ao bom Deus, eles são muito amigos, são companheiros, são confidentes. Às vezes eles conversam coisa que eu não estou sabendo de nada. E eles estão conversando. Então é muito importante os pais estimularem esse amor. Para que os irmãos possam, se for preciso, pedir perdão, perdoar. A gente sabe de casos, né, de filhos, né, que ficam anos sem se falar, né? Porque o perdão é importante. O perdão é o outro valor que eu tenho dentro da minha casa, que a gente precisa sempre perdoar, né? Perdoar, a palavra perdão vem de perdonare. Perdonare significa se entregar de novo. Se entregar, reconhecer que errou. Reconhecer que a gente erra, gente, não vai deixar ninguém menos do que o outro. Não é sinal de denegrir a sua imagem. Eu errei, não posso reconhecer que errei. Gente, isso é pelo contrário, demonstra humildade. Demonstra que você está reconhecendo que você erra também. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Jesus dizia, quem não tiver erros, que atire a primeira pedra, não é isso? Quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Ele não falava isso? Então, todo mundo erra. E todo mundo tem direito ao perdão. Todo mundo tem direito a rever aquilo que fez e refazer. Vamos embora, né? Levanta, errei, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, não é? Então a gente precisa sempre fazer com que os irmãos se perdoem, os pais.
Gente, a gente vê tanto na televisão, né? Toda hora vê irmãos e pais que não se perdoam, brigam, ficam anos sem se falar. Às vezes, gente que mora dentro da mesma casa, fica 5, 6 anos sem se falar. Como consegue? Eu não consigo, pra mim não tá em mim. Mas não pode, resolve isso. Depois vão nos programas de televisão lá. Ai, faz tanto tempo que eu não vejo minha irmã. Eu fui pra não sei aonde, ela foi pra outro lugar e agora eu não vi mais. Eu queria tanto perdão da minha irmã, né? Que loucura isso, gente. Não pode, a gente precisa perdoar. A falta de perdão, ela causa mágoas. Quando você não perdoa, você acaba criando mágoa. E a mágoa faz com que a gente fique doente. As mágoas geram doenças psicossomáticas na gente, que são aquelas doenças que eu já falei, que começam na cabeça e vão para o corpo. Então, câncer pode ser causado, um monte de tipo de câncer é causado por falta de perdão. Que não me deixa mentir o senhor Leandro, né? Que o Leandro sabe, fala sempre, quanto essa doença ela está sendo causada porque faltou perdão lá atrás, na tua família, ou com o pai, ou com o irmão, ou com um avô, alguém. Ficou faltando perdão, sinto muito, né? Síndrome do pânico, depressão, é tanta doença que pode ser gerada por causa da mágoa, e essa mágoa que foi gerada por falta de perdão, falta de perdoar alguém, né? Então perdoa. Aí a pessoa morre e fala, ai, puxa vida, podia ter tanto tempo com a pessoa e não tive porque não perdoei, né? Não é assim, a gente precisa exercer o perdão entre os irmãos, né? Mesmo que os irmãos já sejam adultos, às vezes já estão casados, já acontece alguma coisa, vai lá, perdoa. Eu tive tanta briga com os meus irmãos e a gente sempre voltava, né? A gente sempre dava um jeito de voltar e conversar, né? Então a gente precisa ter esse perdão dentro de nós. E agradecer, gente, ser gratos pela família que a gente tem. Tem muita gente que fala, ai, mas a minha família, a família do fulano é assim, a família do ciclano é assado, e a minha família, a sua família é a melhor família que você podia ter. É a sua família, né? A sua família, você agradeça a Deus por você ter essa família que está junto com você, por você ter esse porto seguro perto de você, né? Por você ter um lugar, um aconchego de um abraço de um pai, de um irmão, né? Às vezes a gente está tão triste, é tão gostoso a gente ter o abraço de alguém que a gente sabe que ama a gente, né? Então a gente precisa ter, e na família a gente precisa fazer parceria. Tá na moda agora esse negócio de parceria, né? Os empreendedores agora falam muito em parceria, né? Ah, vamos fazer uma parceria, eu divulgo o teu produto, você divulga o meu produto e a gente dá uma porcentagem de desconto. Então tá na moda a parceria. E por que não ser parceiro dentro da família da gente, né? Fazer uma parceria, né? Então vamos ser parceiros. O marido e a mulher, eles não podem ser competidores. Hoje em dia, a gente vê muito marido e mulher, pai e mãe que competem, né? Eles querem ser, eu quero ser, o pai quer ser melhor do que a mãe quer ser melhor do que o pai, né? E aí acaba até dando presente, né? Eu vou dar isso pro menino, eu vou dar aquilo para ser melhor, né? Até no salário, né? A mulher quer ganhar mais que o marido quer ganhar mais que a mulher, então isso não é parceria, gente. Parceria é ir juntos. Um auxiliando o outro no crescimento, no aprimoramento da família, dos filhos, né? E não ficar falando em culpa, né? Que a gente vê hoje em dia as famílias um culpando o outro, né? Tua filha foi mal naquela matéria lá, repetiu de ano. O fulaninho repetiu de ano. A culpa é tua que não estudou com ele, né? Tua filha ficou grávida, a tua culpa é tua porque não aconselhou ela, né? Nunca eles falam que a culpa é dos dois, gente. Se alguma coisa deu errada na família, é porque os dois tiveram algum erro no percurso, né? Nesse quesito culpa, eu vou falar de uma passagem de Jesus, né? Eu gosto de comparar as nossas vidas com a vida de Jesus, né? Jesus foi o grande exemplo para nós, né? Então, tem uma passagem que eu acho que todo mundo conhece, que é quando Jesus vai com Maria e José, vai com a família dele para Jerusalém,
para festejar a Páscoa judaica, né, que era, eles comemoravam a libertação do povo hebreu, do Egito e tal. E Jesus estava com 12 anos e ele foi para Jerusalém, junto com os pais. Eles iam em caravana, né? Não iam só os três, não. Eles iam em caravanas, várias caravanas juntas, a família inteira, né? Amigos, tal. Eles se juntavam e iam. E eles foram lá para Jerusalém e lá festejaram, fizeram as oferendas no templo e tal. E aí, quando eles estavam voltando, Maria, José, cada um na sua, porque os homens ficavam de um lado, as mulheres de outro. E Jesus, como ele já tinha 12 anos, ele já podia ficar na caravana com os homens, né? Aí eles já estavam voltando para Nazaré e Maria deu... Opa, cadê Jesus? Ele não tá aqui, já fazia 2 dias que eles estavam viajando. Cadê Jesus? Ele não tá aqui. Ai, pô, ele deve estar com José, né? Porque ele já tá um homenzinho, né? E vai lá falar com José. José, Jesus tá aí com você? Aí o José já se assusta, né? Não, eu pensei que ele estivesse com você. E agora? Ele não está comigo também. Aí os dois perceberam que havia um problema. Um não ficou culpando o outro. Se fosse hoje em dia, ia, né? Você que tinha que ter tomado conta dele. Não, foi você que tinha que ter tomado conta dele. E eu já ficar discutindo lá a culpa. Mas não, José e Maria não discutiram. Eles simplesmente se juntaram e falaram, vamos voltar e procurar o menino. Imagina se hoje, né? Mas eu já, mulher, olha, só que eu tô com preguiça. Você volta lá, vai procurar ele você, que eu vou ficar por aqui. Ou ao contrário, né? O marido, eu tomei umas... E outro, eu não vou voltar não, volta você e vai procurar ele. Não, eles se uniram, eles foram juntos, porque eles eram parceiros. José e Maria eram parceiros. E aí eles foram juntos para resolver o problema, reencontrar Jesus, né? Aí eles voltam lá para Jerusalém e onde Jesus estava? Estava lá no templo, conversando com os doutores da lei, né? Que ele tinha condição de fazer isso, né? Falando com advogados e tudo. E aí, quando Jesus vê os dois entrando no templo assim, ele sai correndo e vai lá encontrar com José e com Maria. E aí José e Maria falam, filho, por que você fez isso com a gente? Nós ficamos preocupados com você. Saíram batendo nele, gritando, nada disso. Olha só que evolução, né? Por que você fez isso com a gente, filho? E aí Jesus, 12 anos, né, adolescente, não sabem que eu tenho que ficar na casa do meu pai? Ele foi meio safadinho nessa resposta, né? Porque ele já falou meio que dando uma no José, né? Não sabem que eu tenho que ficar na casa do meu pai, né? Então, mas mesmo assim, ele sendo adolescente, ele sendo filho de Deus, ele volta com Maria e com José. Eles voltam para Nazaré juntos. E aí diz, né, que Jesus era-lhes obediente. Jesus obedecia por quê? Porque ele sabia que eles estavam cuidando dele. Jesus tinha o amor de Maria, tinha o amor de José. Então, mesmo sendo adolescente, filho de Deus e tal, ele queria se sentir cuidado. Todo filho gosta de sentir o cuidado dos pais, né? Por mais que eles falam, não precisa vir me buscar aqui, não. Eles gostam quando a gente vai buscar, né? Eles gostam de não ter que pegar o ônibus, né? Então, os pais precisam estar atentos a isso. Se puder, né, vá, fique junto com seu filho, né? Nunca desista dos seus filhos, nunca. Sempre esteja atrás. Eu tenho um momento também da minha vida que foi muito engraçado até, né? O Marcelo, meu filho mais velho, tá com 30 anos agora. Quando ele tinha 15, eu lembro que ele tinha que fazer um trabalho na escola. 15 anos, estava primeiro ensino médio. E ele tinha que fazer um trabalho na escola. E aí eu levei ele para fazer o trabalho, né? E combinei, a tal hora eu volto para te pegar. Bom, tudo bem. Aí lá fui eu para casa e tal. Aí quando eu voltei, fui buscar ali, como eu era professora, eu deixei o carro e subi na sala onde eles ficavam fazendo trabalho. Não falei nada que já estava chegando. E fui lá. Quando chegou lá, cadê o Marcelo? Cadê o Marcelo? Aí uma das amiguinhas dele, amiga, muito amiga, chega e fala, Marcelo não tá aqui não, o Marcelo é vagabundo.
ele tá lá na Lan House, tinha aberto uma Lan House na esquina da escola. Quando ele me falou, esse vagabundo suou na minha orelha assim com tanta força, e eu saí e fui na Lan House atrás dele. Fui lá buscá-lo. Quando eu entrei na Lan House, eu não precisei falar nada. Simplesmente o amigo dele que estava de frente para a porta me viu e já deu um toque para ele, e aí ele já levantou, tirou o fone de ouvido, saiu e foi na minha frente e foi... Por que eu fiz isso? Porque eu estava cuidando dele. Isso é amor, né? Então, os pais nunca devem desistir dos seus filhos. Eles têm que estar atrás, estar atentos aos sinais. Porque para um jovem se entregar num lugar desses, né? Se entregar a droga, né? Porque oferecem, gente. Ofereciam para mim, porque não vão oferecer para meus filhos. Eu quando estava na faculdade, quantas vezes iam me oferecer maconha e outras drogas mais e eu nunca aceitei. Porque eu pensava em quem? Na minha mãe que estava lá em casa. E em mim também. Por que eu vou fazer isso comigo? Não preciso disso, né? Então, é muito importante a gente estar atento aos nossos filhos. Isso é amor. Isso demonstra o amor que a gente tem por eles, né? E aí, continuando o evangelho, diz assim... E Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Jesus crescia, né? Em estatura, sabedoria e graça. E isso tudo tem um motivo. Estatura, o que é crescer em estatura? É aumentar o corpo, é crescer para fora. Quando você fala crescer em estatura, é crescer para fora. Para crescer para fora, a gente precisa ter cuidados com o corpo. Então, é nesse quesito que a gente fala, né? Que Maria, José, os pais, a importância dos pais em estar presentes, ensinar a criança a tomar banho, escovar os dentes, né? Ter a higiene pessoal, se alimentar direito, então fazer as comidas certas para o filho comer, né? E verificar, estar sempre perto do filho para que ele cresça em estatura, cresça para fora, né? E seja uma pessoa íntegra, né? Já pensou você casar com um cara, o cara ter cheiro de sovaco, né? Aquele CC, né? E você vai pegar o ônibus. Quantas vezes a gente pega o ônibus? Eu que sou baixinha, fico embaixo do braço dos homens, pelo amor de Deus, é um cheiro. Por quê? Porque faltou alguém ensinar a tomar banho lá na infância, né? Então, para Jesus crescer em estatura, ele teve que ter esse aprendizado. Então, a gente precisa ensinar aos nossos filhos também esse crescimento do corpo, esse crescimento para fora, né? Mas Jesus não crescia só em estatura, ele crescia em sabedoria. O que é crescer em sabedoria? Crescer para dentro. O crescer para dentro é o espírito, é aprender, é ler bons livros, né? É uma criança que você ensina a ler, ensina a ler coisas boas, né? Dá uma boa escola, né? Você estar perto dele e ensinar coisas boas para ele, né? Isso é crescer em sabedoria, é o aprendizado, é crescer para dentro, né? Crescer a mente, crescer o espírito, isso é crescer em sabedoria. Mas não é só crescer em estatura e sabedoria, é também crescer em graça. O que é crescer em graça? É crescer para o alto, é crescer para Deus, é falar de Deus para o teu filho. A gente precisa mostrar para eles que existe alguém maior, que está iluminando o caminho da gente, que está sempre vendo o que a gente faz, que é onipotente, onipresente, onisciente, né? Deus, eu sempre tive essa preocupação de ter Deus na vida dos meus filhos. Desde pequenininhos a gente já rezava, eu sempre levei eles na escola, não só em casa, na escola também, eles tinham também esse aprendizado, porque era uma escola católica, todos os dias pela manhã eles faziam uma oração, eles aprenderam a rezar, eles fizeram primeira Eucaristia, fizeram crisma, eles têm Deus no coração deles. Eles sabem que Deus está presente na vida da gente. Então, Deus tem que estar presente na nossa vida. Então, isso é crescer em graça. Deixe seu filho crescer em graça. Fale de Deus, ensine ele a rezar. Depois ele pode escolher a religião, que eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando de Deus. Não importa a religião que ele vá seguir, mas fale de Deus.
Mostre para ele que é importante rezar, é importante conversar com Deus. Quando você está num momento de desespero, você falar com Deus. Deus vai te ajudar, Deus vai iluminar a sua vida, Deus vai iluminar o seu caminho. É importante essa conversa dos nossos filhos com Deus. Muitos dos jovens que fazem tanta coisa errada por aí é a ausência de Deus na vida deles. Você pode ver, são crianças, são jovens que na infância não tiveram essa presença de Deus na vida. Porque tem pais que acham que não tem que falar de Deus. Eu não vou ficar levando na igreja, não sei o quê. Depois ele vai resolver o que ele quer. Não é assim, gente. Depois vai resolver o que ele quer, mas fala de Deus para ele agora. Ensina pelo menos a rezar o Pai Nosso. Uma oração do Santo Anjo, né? Então a gente precisa falar de Deus. Deus tem que estar presente na vida dos nossos filhos. Isso é muito importante, tá? Então Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça. Crescia o corpo, crescia para fora. Crescia o espírito, crescia para dentro. E crescia para o alto, para Deus. Né? E nossos filhos também têm que crescer assim. A gente precisa ter como exemplo essa família. Né? Para finalizar, eu quero e eu vou contar uma história para vocês. É uma história de um reino. Era um reino muito rico. Era um reino pequeno, mas muito rico. Era uma coisa fechada, né? Uma cidade fechada. É um feudo, isso, um feudo. E essa cidade era muito rica, eles tinham muito ouro, diamante, outras pedras preciosas e tal. E eles viviam felizes e tudo, famílias todas muito felizes. Até que um dia, vários bárbaros, né, houve uma invasão de bárbaros na cidade. E os bárbaros, eles falaram, olha, nós queremos as riquezas desse reino. Nós queremos. E já lá de fora eles já gritaram, olha, não adianta vocês quererem ir contra nós, porque para cada um de vocês nós temos 10 para dominar vocês. Então não adianta querer lutar com a gente não, que vocês vão perder mesmo. Então o que a gente quer é o seguinte, saiam só as mulheres e as crianças, que nós vamos matar todos os homens e vamos ficar com as riquezas do reino. A rainha, quando escutou isso, ela falou, não. Então pode matar todo mundo. Mata todo mundo, que é melhor, a gente prefere matar todo mundo, fica com a riqueza, mas nós não vamos sair daqui não. Aí o bárbaro falou, mas espera aí, eu nunca matei mulher e criança, não vou matar, você não tem outra acordo para fazer com a gente? Ela falou, tudo bem, vamos fazer o seguinte então, você deixa sair as mulheres, as crianças e a riqueza pessoal de cada uma. Tá? Nós queremos levar a nossa riqueza pessoal. Ele falou, então tá bom, tudo bem, pode sair então. As mulheres, as crianças, vocês podem levar a riqueza que é de cada um de vocês, a riqueza pessoal de vocês. Tá bom. Aí começaram a sair as mulheres com as suas crianças, segurando na saia da mãe. E os bárbaros começaram a chorar, rolava lágrimas nos olhos dele quando eles viram essas mulheres com as crianças puxando a saia delas e elas carregando os maridos delas no colo. Não existe riqueza maior do que a família da gente. Então, mais importante do que qualquer riqueza é a nossa família estar íntegra, estar todos presentes. Tá? Espero ter alcançado o coração de vocês, né? Que quem está começando uma família agora possa ter uma luz, né? Para ter uma família bonita, como a minha, que vocês falam tanto que a minha é bonita, né? Não é perfeita, mas a gente faz o possível para ser uma família que tem muito amor, tá? Não só a minha família de sangue, mas essa família linda que a gente está construindo também espiritual aí, tá? E guardem sempre essa mensagem. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Tá, gente? Então vamos encerrar esse nosso encontro rezando a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Maitê, que legal que você tá me vendo. Um beijo. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.